Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Este vídeo de apresentação deixa-nos aqui dados e informações muito importantes para o debate que se vai fazer esta manhã sobre a escassez do talento digital. Será possível uma solução nacional? É essa a pergunta que se impõe, para a qual vamos procurar respostas, olhando para os desafios, tentando projetar aqui também o futuro e as estratégias que podem ser delineadas. E para isso contamos com os nossos oradores convidados, que eu passo desde já a apresentar. Lá ao fundo, Bruno Mota, CEO da Bold. Ao lado, José Miguel Leonardo, CEO da Randstad. Ainda Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent da Manpower Group, e Sérgio Pereira, aqui ao meu lado, Diretor-Geral da Softinsa. Muito bom dia aos quatro. Bruno, iria começar por si. Falamos esta manhã de escassez digital, de talento digital. A minha dúvida é: existe de facto escassez de talento digital ou existe também uma desadequação? O que é que pesa mais na balança nesta altura? Bom dia a todos e agradeço o convite da APDC. De facto, existe uma grande escassez de talento. Também já agora deixar uma referência a este vídeo que nos trouxe até 2018, mas que nos relembrou de 2012, que foi uma altura bastante complicada e que nos fez perceber tudo o que aconteceu neste país nesses anos. Aos dias de hoje, portanto, a questão da escassez de talento é uma realidade. Posso-vos dar o exemplo da Bold, em que nós temos centenas de oportunidades em aberto. Antigamente há 5 anos atrás, o difícil era encontrar os melhores do mercado. Hoje em dia, o difícil é encontrar talento no mercado. Não é preciso serem só os melhores, é difícil encontrar todo o tipo de perfis. Mas não é só a questão da escassez de talento. Todo o nosso mercado foi evoluindo de tal forma que, e dando alguns exemplos, imagino que existe uma oportunidade na Bold para um developer trabalhar no nosso escritório. E se calhar há 15 pessoas que até podem estar disponíveis, mas só estão disponíveis se o trabalho for remoto. E portanto, estas expectativas que estão cada vez mais elevadas por parte de todas as pessoas todas as pessoas do mercado de TI, dificultam, no fundo, que as empresas consigam atrair todo o talento que necessitam. Depois, tem acontecido cada vez mais que o nosso mercado, e um trabalho excelente do nosso Governo, atrair várias empresas estrangeiras para Portugal, onde criar os seus centros, os hubs digitais. Mas ao mesmo tempo isso está a trazer mais problemas, não é? Porque essas empresas, ou por não terem noção do mercado ou porque têm outro tipo de capacidade, acabam por oferecer diferentes tipos de salários, por exemplo, e acaba por desequilibrar aquilo que é a nossa realidade. Também uma nota ao excelente trabalho que o Governo fez, como eu disse, mas acho que estamos numa altura em que é preciso equilibrar um pouco a balança. Faz sentido, obviamente, dizer lá fora que Portugal é um país espetacular, e faz sentido dizer que precisamos ou que temos uma talent pool muito bem formada, verdade, mas já não é uma talent pool inesgotável. Aliás, nunca foi. E para esse equilíbrio de que falava, para que Portugal consiga, de facto, dar respostas, qual é o papel que as instituições, que as próprias empresas podem ter para contrariar esta tendência? Bom, existem várias soluções. Eu acho que não há só uma única, não há uma não é? chave. Não, e aliás vimos alguns exemplos aqui no vídeo. Passa por reconverter pessoas, se bem que tenho alguns comentários a dizer sobre isso também. E já lá vamos. Portanto, reconversão de pessoas, mais formação, maior atração e, no fundo, a questão do employer brand, a questão da cultura. Acho que isso também é fundamental na parte da atração, não só atrair as pessoas que já estão no nosso mercado para que venham para o mercado, ou que estão no mercado português para que venham para o mercado de TI, mas também atrair pessoas de outros países, que aliás, como há pouco falávamos, está a acontecer cada vez mais em todas as empresas. E, enfim, esses são apenas alguns exemplos, mas acho que as empresas já estão nesse caminho. José Miguel Leonardo, pegando aqui na questão da reconversão também, a Randstad tem desenvolvido um trabalho de cruzamento de dados para poder aqui também antever aquelas que são as necessidades. As empresas estão preparadas para esta mudança? Estão preparadas para uma reconversão? Bom dia. As empresas
têm que estar preparadas para a sua própria reconversão, para a sua própria transformação. Mas eu preferia entrar pela parte, digamos, mais individual. A questão maior que nos devemos todos colocar é se nós próprios estamos preparados para nos reconvertermos, em termos latos. Porque a transformação que está a ocorrer e que, mais uma vez, fazendo referência ao vídeo que vimos, em tão pouco tempo, tanta coisa mudou em Portugal. Apesar de termos uma economia que ainda não é estável, se é que porventura alguma vez esta coisa da economia estável poderá voltar a suceder, até a nível global, mas o que tem acontecido é uma transformação, em alguns temas até bastante violenta, em que nós, seres humanos, temos alguma dificuldade em acompanhar. Esta transformação ocorre dentro das empresas, as empresas têm que estar preparadas, nem todas estão preparadas, algumas mais avançadas que outras. Não estão porquê? O que é que tem estado a falhar? Não dão atenção aos dados? Não evoluem porquê? Sabe, todos nós temos, e as empresas ao fim e ao cabo são formadas por indivíduos. Todas as empresas, exatamente, e a sua própria cultura, o seu legado, faz parte do dia-a-dia das organizações. Sair da zona de conforto é algo de muito difícil. E se é difícil individualmente, a soma de todas estas partes torna que as empresas reinventarem-se é algo de muito complicado. Mas tem que acontecer. E não há escusas para que tal não aconteça. O digital veio transformar a forma de trabalhar. E nós vivemos numa era pós-digital. Se alguém está à espera que o digital venha invadir o nosso espaço, está totalmente equivocado, porque o digital já mudou as nossas vidas, o nosso dia-a-dia, até nos nossos ritmos sociais. O telemóvel tornou-se, em algumas instâncias, uma praga, porque damos mais atenção a essa máquina do que damos às pessoas com quem estamos a interagir. Portanto, o digital já está e a forma de trabalhar também ela muda. Para acompanhar isto, tem que acompanhar dois fatores. Isto tem que ver mais diretamente com a pergunta que me colocou. Reconverter-se. As pessoas têm que assumir e aceitar que a reconversão faz parte da vida. Eu hoje tenho uma função, uma responsabilidade dentro da organização. Eu amanhã poderei ter uma função diferente, na minha atual organização ou noutra. E eu tenho que me reconverter, eu tenho que estar aberto e predisposto a que as minhas valências não sejam suficientes para eu continuar a progredir, porque eu quero continuar a progredir, e eu tenho que ter esta adaptabilidade. Tenho que o fazer até através da reconversão. E termino muito rapidamente, Patrícia. Nós falamos de formação. A formação nas organizações ainda é, maioritariamente, uma obrigação legal. E isto é algo de muito, muito profundamente errado. As organizações têm que olhar para a formação como algo que as ajudará, as organizações e as pessoas, a fazerem esta reconversão, a fazerem esta transformação. Eu ia só completar o seu raciocínio dizendo que neste vídeo inicial que vimos havia ali o testemunho de um engenheiro que foi reconvertido a programador. No fundo, a curto prazo, esta pode ser, de facto, uma das soluções. É, de facto, uma das soluções. Não será a solução, mas é uma das soluções. É um caminho, pelo menos. A Randstad iniciou o ano passado um projeto ao qual chamámos IT Lab, em colaboração com uma empresa parceira, em que pensámos reconverter perfis, maioritariamente vindo da área das engenharias, que não fossem engenharias da área da informática, do digital. Como vimos no vídeo, era um engenheiro do ambiente, e outros exemplos. Inclusivamente também tivemos nas nossas classes enfermeiros, para dar como exemplo, e este projeto vem-nos provar várias coisas, entre elas que a reconversão é possível. A reconversão é possível e num determinado curto espaço de tempo, se bem que numa linguagem específica, que foi a OutSystems, para os entendidos da matéria poderem ter uma ideia de porque é que 3 meses intensivos pode representar, mas a reconversão é possível e a empregabilidade é total. Portanto, nós neste programa o que fazemos é, num programa de 3 meses, fazemos os nossos candidatos, os nossos estudantes, obterem uma certificação e assim estarem preparados para entrarem no mercado de trabalho como programadores desta linguagem específica. A taxa de sucesso tem sido elevadíssima.
mas também porque, e este é um fator que eu gostaria de enfatizar, nós investimos muito no processo de seleção destas pessoas que pretendemos reconverter profissionalmente. O processo de seleção é muito profundo, inclui várias dinâmicas de grupo, assessments de vários tipos, mas onde, para mais do que a aptidão técnica, que não a têm ainda, nós tentamos avaliar a aptidão enquanto atitude, ou seja, incide muito sobre os soft skills. Soft skills esses que é algo fundamental no dia de hoje e alguém diz, e quanto a mim com perfeita razão, que devemos recrutar atitude porque as aptidões adquirem-se e treinam-se. Aproveitava para passar a palavra ao Juan. Juan, buenos días. Buenos días, buen día, Patricia. A Portugal. Siguiendo esa línea, lo que es al final el talento digital, ¿hay un perfil que está definido? Well, I don't know if better in English, maybe because all of you speak English. I think every talent is digital talent now, because all of us have all kind of tablets or whatever. And when we're talking about scarcity of talent, the data we give to the World Economic Forum in Davos every January is, in the world, it's 47%. That means almost half of the position is very difficult to be covered, to be fulfilled because of lack of this digital talent. I come from Spain, which is 23, but we will go even with high unemployment, unfortunately, we'll go to the 47, and there are some countries with 80% of scarcity of talent in Asia, in the US, and so on. So, well, at first I have to say congratulations to Portugal, because the transformation you've made in the last 5-6 years is amazing. It's wonderful. But there is a question here, which is, can be a national solution. And we think that you can have a national solution in 5 different trends. First off is for Portugal to be a talent magnet. You've reversed the trend of immigrants, immigration, and so on. So you have to attract the best talent in the world. And as you've said, that you have very good conditions for that. Food, climate, people. But you have to be more and more visible in the world. And I dare to say, even we in Iberia in general, we have to lose some complex, because sometimes we think we are losing the battle against Anglo-Saxons, and we can be Latins in general, even more creative, with more curiosity. So talent magnet is one thing. And another one is talent experience. Portugal has a talent experience. We've seen that digital talent has a lot to be with work-life balance, with all kinds of compensation, not only monetary rewards, so the experience has to be different. The third one is to be a hybrid ecosystems in terms of generations. You've made a point on training with different people, not only millennials, but generation baby boomers, generation X, and so on. The fourth is Formação. It's what we call the skills revolution 2.0. That means we all have to learn, and there's a new word called learnability, the ability to learn. So Portugal has to be a trademark in learnability, to learn. And the fifth is digital leaders. Unfortunately, I come from a country who has lost 23 positions in the last 10 years in the crisis in quality of management, in quality of the leaders. So we have good digital leaders, entrepreneurs, leaders, coach, and so on. Portugal will be the winner in this situation. But there's a battle, a global war. But Portugal have to learning with the other countries, for example, Spain. Well, all the countries have to learn, but have to be very proactive in these 5 trends, in the magnet, experience, learning, leadership, and to build an ecosystem. But I really think that Portugal has an advantage, but has to put a clear focus on that. And we don't have that focus yet. Well, we're talking about that. I mean, is there any national solution? We think there is a solution if we come from the magnet, to be a magnet, a real magnet. It depends on the information. For instance, if we look at Colombia used to have bad news about the country, the war, the drugs, and so on, and it has a lot of good news now. So Portugal has very good news in the last 5 years, so it has to improve that way. And in terms of the experience of being in one of the companies here in Portugal, it's almost the same.
Ok. Sérgio, como é que se podem atrair, no fundo, os melhores profissionais? Bom dia a todos. Os aspectos fundamentais para atrair os profissionais nestas áreas, onde de facto há uma grande escassez de talento, passam em primeiro lugar por ter uma presença digital, porque hoje, sobretudo com a geração millennials, o contacto que tem com as organizações é digital. Ou seja, temos que ter uma forte presença nas redes sociais, temos que ter uma forte presença em tudo aquilo que significa os comentários nessas mesmas redes sociais, assim como temos o TripAdvisor para avaliação de hotéis, temos o Glassdoor, por exemplo, para avaliação de empresas, e essa presença digital é fundamental, porque é através dela que os profissionais conhecem aquilo que é a realidade através de comentários das organizações. Por outro lado, enfim, obviamente temos sempre os mecanismos mais tradicionais, ou seja, de referências. Nós trabalhamos muito próximo de dezenas de clientes e, portanto, as referências dos nossos clientes são fundamentais relativamente a profissionais, e aí estamos a falar de talentos específicos, muito pontuais, onde, de facto, as referências no mercado, e o mercado em Portugal é relativamente pequeno e, portanto, acabamos por nos conhecer todos uns aos outros e estamos todos nos mesmos clientes. E, por outro lado, e isto ao nível, digamos, da atratividade, é preciso ter aquilo que se fala muito do employer branding, ou seja, temos que ter a capacidade de que toda a sociedade veja aquela organização como atrativa, como sendo uma empresa onde queremos trabalhar. E, por outro lado, aquilo que fazemos, por exemplo, na Softinsa e no Grupo IBM em Portugal, temos deslocalizado, enfim, aquilo que eram as localizações tradicionais de Lisboa e Porto. Nós criamos centros de nearshore já há 5 anos atrás em Tomar e depois em Viseu, e, portanto, aí a atratividade é um bocadinho diferente. Está muito ligada ao ecossistema dessas regiões, a ligação que temos com os politécnicos, que de facto têm feito, e deixo aqui o elogio em público ao Instituto Politécnico de Tomar e de Viseu, com as câmaras municipais, com todo o ecossistema dessas regiões, que é muito específico e que passa por um determinado tipo de realidade que é um bocado diferente daquela que temos aqui em Lisboa. Mas eu diria que fundamentalmente a presença digital é fundamental. A comunicação com os nossos clientes e o que daí advém de referências é fundamental. E depois é também muito importante termos a capacidade de, a partir do momento em que tínhamos os talentos dentro de casa, de os reter, e aquilo que o Bruno referiu, da capacidade de dar-nos desafios aliciantes, de estarmos continuamente a olhar para a nossa população com programas de mentoring, de coaching, para os acompanhar, isto provavelmente para evitar que esses talentos saiam da companhia. Há uma grande representatividade neste mercado e, portanto, a luta não é só por atrair o talento, para reter esse talento que temos na organização. E a questão é mesmo essa, até porque as empresas têm objetivos a cumprir, naturalmente, claro, mas os profissionais, estes talentos digitais, também têm prioridades, também têm grandes expectativas. Exatamente. Cada vez mais até. Cada vez mais, e hoje vivemos num mundo global, ou seja, qualquer jovem que tenha skills, por exemplo, de OutSystems, pode estar a trabalhar aqui na Holanda, nos Estados Unidos, em qualquer sítio, e, portanto, estamos numa competição que não é apenas dos parceiros que estão aqui à volta desta mesa e outros, mas de todos os que trabalham à escala global. E, portanto, a capacidade, por exemplo, também de retermos profissionais e de atrairmos profissionais de outros países é algo que entrou, digamos, no nosso ecossistema nos últimos 2, 3 anos. Nós temos já cerca de 20 profissionais que fomos recrutar à Rússia, à Lituânia, enfim, a vários países do leste da Europa onde há alguma qualidade, e depois vêm outros atrás com base na experiência e daquilo que conhecem de Portugal. Obviamente Portugal tem um clima que quase mais ninguém tem na Europa e isso obviamente ajuda bastante. E depois temos também uma pool que tivemos no passado, que de certa forma decaiu e que agora estamos a retomar do Brasil. Portanto, temos profissionais na área de tecnologia de informação de grande qualidade e muita experiência em algumas áreas no Brasil, que estamos agora, também pela crise que existe no Brasil, estamos a atrair para as organizações, nomeadamente para a Softinsa. E é relativamente fácil esse processo? Há aqui algumas entraves, digamos assim, alguns entraves burocráticos, e queria perguntar-lhe também uma outra questão. Nós vimos no vídeo uma diminuição no que diz respeito ao número de anúncios. Ouvimos também um testemunho a dizer que o tipo de anúncios não funciona, é uma opinião. Pergunto-lhe se concorda com isso e o que é que isso implica também.
aqueles anúncios tradicionais nos jornais, de facto, já praticamente não existem. Aquilo que fazemos, e acho que todas as organizações nesta área fazem, é a presença nas redes digitais. LinkedIn, contactos diretos, através, obviamente, da publicação de anúncios, tudo isso é a prática habitual e a tal prática que se retroalimenta, ou seja, quanto mais tivermos brand awareness, quanto mais profissionais, não só aqueles que queremos atrair, os que temos, mas também aqueles que saíram, temos que olhar para todos os que, entretanto, vão saindo da organização para que deixem uma boa imagem da organização, porque nesses sites do Glassdoor e outros é muito fácil, toda a gente, é totalmente democrático, as pessoas podem dizer o que quiserem, do que quiserem e, portanto, temos mesmo que ser genuínos naquilo que fazemos para que depois esses comentários, no fundo, funcionem a nosso favor. Bruno, enquanto país, o que é que podemos fazer para tornar Portugal mais atrativo e para evitar a fuga dos cérebros? Bom, eu acho que o nosso país já tem seguido esse caminho. Aliás, o vídeo mostrou muitas coisas que foram feitas nos últimos tempos. Para evitar, ou seja, para sermos mais competitivos, para sermos mais atrativos e para que as nossas pessoas não tenham a necessidade de ir para fora, no fundo temos que promover, já falámos um pouco todos sobre isto, mas temos que promover mais e melhores projetos em Portugal. Quando nós queremos os melhores a trabalhar connosco, os projetos têm que ser desafiantes. Senão as pessoas vão procurar, ficam 2 meses e vão procurar o próximo projeto. E, portanto, nós, empresas que estamos em Portugal, temos que conseguir chegar às pessoas e dar-lhes aquilo que elas precisam. Portanto, se calhar a parte financeira neste momento está em último lugar. Claro, também é muito importante, mas o que as pessoas procuram em primeiro lugar é o tal projeto, eventualmente de seguida procuram uma empresa que tenha uma cultura e uns princípios e valores que se enquadrem com aquilo que pensam. No caso da Bold, por exemplo, as pessoas estão no nosso DNA desde o início. O nosso departamento de recursos humanos chama-se People First. E isso, de certa forma, faz a diferença, porque nós vemos cada pessoa como uma pessoa e não vemos aquelas pessoas como fazendo parte de todo o mercado. No fundo, nós preocupamos-nos com o José, com o Manuel, com a Sara e isso é que faz toda a diferença e procuramos para cada uma dessas pessoas que estejam, no fundo, no seu habitat e com as suas expectativas satisfeitas. Depois, enquanto país, acho que o país ajuda, não é? As pessoas vêm para Portugal porque temos excelentes condições, uma excelente qualidade de vida, temos boas praias, boa comida, isso já toda a gente sabe. E depois a questão da formação. As pessoas gostam de sentir que estão a aprender, gostam de sentir que a sua carreira está a evoluir. E pronto, já sabemos que a questão da carreira hoje em dia já é limitada, que as pessoas até ficam 2, 3, 5 anos e depois vão para uma outra empresa, mas enquanto passarem em cada uma das nossas empresas, pelo menos que sintam que nós fizemos a diferença nas suas vidas e nas suas carreiras. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que temos que fazer. Acho que estamos nesse caminho, mas claro, precisamos de continuar a melhorar todas as que